Bem, agora eu vou começar então. Boa noite, Carol. Boa noite, todo mundo. Para quem não me conhece, meu nome é Igor Klein Belchior e eu sou professor de História Antiga, História Medieval e História da Arte da Universidade do Estado de Minas Gerais, na unidade de Campanha. A fala de hoje, intitulada A Malária e a Queda do Império Romano, faz parte de um conjunto de atividades dos docentes do curso de História da UENG Campanha, o qual denominamos História em Diagnóstico. Basicamente, a série de falas da História em Diagnóstico lida com temas diversos e de maneira bem interativa. Queremos, com isso, que um pedacinho da universidade seja levado para dentro das casas dos nossos alunos, enquanto não for possível voltarmos às nossas atividades de forma presencial. Então, não é um mega evento acadêmico, é uma coletânea de provocações, troca de ideias e, principalmente, construção de afeto, né, entre professores e alunos, num período que é preciso a gente tirar a cabeça um pouco da pandemia. Eu vou resumir um pouco aqui o que já foi falado, né, para caso tenha alguém que esteja assistindo a primeira vez, ter uma ideia do que a gente já trabalhou aqui e recomendar, principalmente, que busquem, né, caso tenha interessado aí, assistirem os vídeos das outras apresentações, né. No episódio piloto, que a gente chamou de #0, todos os docentes do curso participaram, inclusive eu, e falamos sobre o papel da universidade nos tempos de pandemia. No segundo, né, o professor Cássio apresentou um debate que eu achei muito interessante sobre a história do movimento operário brasileiro. Ambos os vídeos se encontram no YouTube e no canal do professor Cássio. Ele está aqui, daqui a pouco ele coloca até o link para vocês. Se eu não me engano, é YouTube/CássioKart, né, daqueles negocinho que a gente dirige. Hoje, eu escolhi falar um pouco de uma patologia na história. Sei que o tema doença foi visitado, revisitado, como uma pandemia nos últimos meses. Por isso, falarei, mas não apenas de maneira ou da mesma maneira do que já foi falado até então pelas lives. Quero, na verdade, usar a pandemia ou usar essa doença para discutir com vocês o ofício do historiador. E o que podemos usar do passado para entendermos o nosso presente. E aqui eu vou aproveitar, olha, como eu disse a vocês, para os slides ficarem bons, eu preciso tirar a minha cara, né? Então eu estou tirando a minha cara nesse exato momento para a gente acompanhar os slides. Eu acho que eles são bem mais interessantes do que minha cara feia nesse momento, né? Bem, a gente começa com o nosso logozinho, e eu vou falar justamente, em primeiro lugar, o porquê escolher uma doença situada no período que a gente entende comumente, né, porque existem diversas teorias, até mesmo quando Roma de fato caiu, mas o período que a gente comumente aceita, está lá nos livros didáticos, da queda do Império Romano. Antes de mais nada, é importante destacar que eu não acredito que a malária tenha derrubado o Império Romano. Até mesmo porque não aceito que as estruturas políticas são como seres biológicos, que nascem, chegam ao auge, ficam bonitos como Cássio, Márcio, e depois ficam velhos e morrem. As estruturas históricas, a meu ver, elas são diferentes. Elas não nascem, crescem e morrem. Elas sofrem transformações com as suas épocas. Ou seja, elas sofrem uma espécie do que alguns autores chamam de mutação nas suas estruturas. Elas se desagregam, elas ficam menores, ou elas agregam outros locais. Elas ficam maiores, praticam imperialismo. Ou até mesmo, elas nunca chegam a desaparecer. A escolha de uma tese que eu não concordo, todavia, não deve ser estranha em um ambiente de uma universidade. Afinal, a ciência história não versa sobre aquilo que concordamos ou não. Aliás,
Esse é um dos motivos de não haver doutrinação nos cursos, mas versa sobre como as versões e as teses são construídas metodologicamente. Assim, mesmo não acreditando na tese que a malária levou ao fim do Império Romano, defendo que ela é um prato cheio para discutirmos, primeiramente, o quanto o estudo das sociedades antigas é fascinante. Em segundo, ele apresenta a interdisciplinaridade entre a história e as demais ciências, como a arqueologia, a antropologia e as ciências biológicas. E em terceiro, apresenta também como as fronteiras cronológicas que separam e ao mesmo tempo unem, por exemplo, a Antiguidade e a Idade Média, devem ser objetos de críticas por parte dos historiadores. Por último, gostaria de falar a vocês sobre o aquecimento global e as doenças. Ou seja, como as evidências de que as epidemias globais são o resultado da relação entre os seres humanos e a Terra. E como tal coexistência é evidente desde os tempos romanos. Então, por que escolher a queda do Império Romano como algo chocante e marcante para apresentar a vocês? Porque é o seguinte, né, se a gente pegar essa passagem, que eu gosto muito de um artigo do professor Marcelo Cândido da Silva, da USP, é que ele discute justamente essa fronteira entre a Antiguidade tardia e a Alta Idade Média. Ele coloca o seguinte: a crise do Império Romano é, sem sombra de dúvida, o tema de predileção da historiografia moderna. E, de certa forma, constitui um mito da noção da Alta Idade Média. Para André Piganiol, esse é o mais importante dos problemas da história. E olha que isso aí não é, eu acho que não é aumentando muito problema, gente. Porque, olha só, o recenseamento feito em 1982 pelo historiador alemão Demann, das diversas teses apresentadas para explicar esse fenômeno por historiadores, filósofos, economistas, etc., parece dar razão a Piganiol. Nada menos que 210 hipóteses, distintas e complementares, tinham sido apresentadas até aquele ano para elucidar a crise do mundo antigo e o desaparecimento do Império Romano do Ocidente. Então prestem atenção, por que também falar de uma epidemia no final do Império Romano? Porque eu aproveito para apresentar a vocês a quantidade de teses que a historiografia e outros autores apresentaram em relação a esse período que geralmente nós tomamos como um dado consagrado. Está lá no livro didático, do jeito que as pessoas falam, e a gente sempre entendeu aquilo como algo que não precisava de nem mais um tipo de reflexão. Mas como a gente vê em 1982, que é há muito tempo atrás já, se a gente for levar em consideração a ciência, já existiam nada mais, nada menos que 210 hipóteses. E eu estou aqui para apresentar também para vocês algumas teses que eu consideraria aí famosas, né? Famosa, obviamente, não é um termo historiográfico, né, gente? Mas eu coloco como famosas porque são, de fato, dentre todas as mais conhecidas. A primeira delas, eu acho que é a mais conhecida, porque ela também inaugurou essa ideia de pensar que o Império Romano ele caiu a partir de um declínio ou de uma queda que começou períodos antes ali da data exata, né? O Gibbon foi o cara que, né, constatou e colocou o que é comumente aceito como a data 476 depois de Cristo. Então ele foi o primeiro a desenvolver a ideia de que Roma foi declinando até ela ser de fato ali morta pelos bárbaros. O Declínio e Queda do Império Romano é uma obra que foi publicada em 6 volumes. O primeiro é de 1776, é uma obra do início do que a gente pode dizer da historiografia moderna, e a última em 1788. Nela, ele responsabiliza a ascensão do cristianismo e o papel, principalmente a partir, né, da atuação e do papel dos mártires, pela queda do Império Romano. E, querendo ou não, é uma versão que vai marcar muito a Idade Média. O cristianismo foi o que deturpou a Antiguidade Clássica e levou as populações europeias do Ocidente a passarem pela Idade Média.
Nós temos também, né, uma tese extremamente famosa, esse livro do André Piganiol, né, que é o Império Cristão. E nessa obra, ele considerou, isso ficou também muito marcado, que o Império Romano, na verdade, já havia sido assassinado pelas invasões bárbaras. Os bárbaros vieram e acabaram com toda a civilização clássica. Um evento que somente se deu, segundo ele, devido à crise política e militar do século III. Então, olha só como a ideia de declínio vem aparecendo nas teses. O Império Romano caiu no século V, mas desde o terceiro estava capenga. Aquela ideia de que os impérios, as sociedades são como corpos humanos, né? Estavam ali no fim da sua vida. E principalmente um período que foi marcado por intensas guerras civis. Uma outra tese que a gente tem sobre o fim do Império Romano, que é extremamente famosa, e ela é extremamente famosa principalmente pelo viés marxista, é a tese de Sainte-Croix, que é a luta de classes no mundo grego. É um grande apanhado que vai desde o mundo grego até as conquistas árabes na Europa, e ele considera como culpado pela queda de Roma a Pax Augusta, que é um período em que não havia mais conquistas externas por parte de Roma. Isso diminuiu o número de escravos. O que aconteceu então? Os produtores de Roma tiveram que recorrer às pessoas que estavam dentro da Itália, por exemplo, dentro da Europa, e criaram, por exemplo, os colonos. A tal realidade de exploração do trabalho, por parte até mesmo o cidadão romano sofrendo com essa questão de cair como dependente, aí, como um colono, somam-se ainda as cobranças de impostos, que ficaram caríssimas por conta de um estado burocrático gigantesco, e a igreja voltou. Cobranças que levaram, então, o apoio da população mais pobre aos invasores bárbaros. Essa tese é legal porque ela dá a entender que os bárbaros foram bem-vindos. A população era completamente explorada e ajudou os bárbaros a derrubarem o Império Romano. E, por último, a gente tem uma tese muito famosa, ela não é das mais importantes, mas ela é famosa, acredito eu, por ser um livro que aqui no Brasil é muito recorrente nos cursos de história, que é o Perry Anderson, Passagens da Antiguidade ao Feudalismo, né, a meu ver, ele é muito famoso também porque é uma tese muito fácil de ser digerida, aquela coisa bem marxista mesmo, né, tanto que ele está avaliando aí a passagem do modo de produção antigo para o modo de produção feudal, assim, seguindo a cartilha mesmo. E ele coloca que o fim da expansão romana, no século II, levou à crise do modo de produção escravo, que vai começar no século III. E a crise no modo de produção escravo vai levar à crise econômica. Faltavam escravos, a economia decaiu, e depois disso veio uma crise política. Os bárbaros, segundo ele, somente vieram dar uma facada final em um organismo, novamente a ideia de organismo, já moribundo. O Império Romano estava decaindo, os bárbaros vieram lá e passaram uma faca na garganta dele. Basicamente, esse é o sentido que a gente extrai da obra dele. Basicamente, em todas essas teses apresentadas, os autores eles buscaram enquadrar as suas propostas, as suas fontes, eles adaptam bem a uma tese muito maior, que é a de que o Império Romano, o mundo clássico, o mundo romano, ele estava indo muito bem até o século III. Chegou no século III, deu uma crise, não sei se faltou estrogênio para o Império Romano, ou testosterona, sei lá eu, e aí começou a definhar. Como a gente vê, extraído desse desenho do José da Assunção Barros, de um texto que eu gosto bastante, um artiguinho muito bom na revista de História, a gente vê que a passagem do mundo antigo para o mundo medieval é marcada justamente por uma crise, é uma crise que vai levar ao mundo medieval, e uma crise, então, que ela vai começar no século III. E aqui eu poderia colocar fora os autores que eu citei, por exemplo, Weber. Weber também considera que é no século III que é uma crise cultural, uma crise social que vai substituir a mentalidade clássica por uma mentalidade cristã, e Roma vai começar a definhar a partir dali. Isso é uma coisa tão presente nas pesquisas,
eu acho que nosso cotidiano, que levou à elaboração até mesmo que eu considero de teses anacrônicas. Né? Eu considero como anacrônicas porque elas são erradas, é aplicar conceitos ou ideias que não existiam no mundo antigo para tentar compreender um período que certamente nós já vimos é um período dos mais questionáveis aí da história da humanidade. Essa tese anacrônica, a primeira delas, ela foi publicada na Gazeta do Povo, em português, mas ela é uma tese de um inglês, se eu não me engano, é Will Durant o nome dele, mas eu não lembro se ele é inglês, e ela é intitulada o seguinte, né, como o socialismo imperial arrasou o Império Romano e levou ao feudalismo. Aí até o subtítulo é muito interessante. O socialismo não é uma novidade nenhuma, já estava destruindo economias na Antiguidade Romana. Eu acho ela muito legal, porque é dizer, foi culpa do PT que Roma caiu. E isso foi justamente publicado pela Gazeta na época do impeachment da então presidente Dilma, né, do golpe que ela sofreu. E a ideia por trás disso, e eu coloco aqui um parágrafo que eu acho central na argumentação do Will Durant, é que no final do século III, lá o século III, no início do século IV, métodos semelhantes de controle governamental foram ampliados para abranger os setores de armamentos, alimentos e têxteis das províncias. Então, é um mega governo comunistão utilizando o financiamento do governo para controlar as indústrias. Então, olha como isso é anacrônico. Até utilizar Estado, por exemplo, para os antigos é algo que é questionável. E pensar em falar numa indústria na antiguidade é totalmente questionável. Então, ele coloca lá, em todas as províncias, o Estado tornou-se um empregador. É um grande problema que esses caras têm, por exemplo, com o funcionário público. Então, o funcionário público do grande Estado comunista começou a chupinhar o Estado romano, né, com uma presença muito superior de industriais privados, que, de qualquer maneira, eram esmagados pelos impostos. Então, o grande Estado comunistão é o Estado que vai retirar os impostos, explorar a classe média, o liberal, o trabalhador, né, que não existia também no mundo antigo, e vai levar, então, à falência de Roma. É uma outra tese anacrônica que eu gostaria de comentar com vocês, porque eu acho que elas são muito legais da gente entender como anda o pensamento desse povo, até mesmo as manipulações históricas que fazem, né? Mas essa foi veiculada no Mises Brasil, então vocês já imaginam o teor das observações sobre as causas do declínio da civilização romana. E, obviamente, eu trouxe um parágrafo para vocês entenderem lá, olha, a maravilhosa civilização da antiguidade desapareceu por não ter sabido ajustar o seu código moral e o seu sistema legal às exigências da economia de mercado. O Império Romano caiu por não ser liberal. Ele coloca lá de novo. O Império Romano se esfacelou por ter ignorado o liberalismo e o sistema da livre iniciativa, que é algo, gente, que só vai surgir depois do capitalismo. E o capitalismo está 10 séculos depois, praticamente, ali do fim do Império Romano. O intervencionismo, olha lá o grande Estadão, e o seu corolário político, o governo autoritário, destruíram um poderoso império, da mesma forma que necessariamente desintegrarão e destruirão sempre qualquer entidade social. Né, eu adoro também como esses caras vivem o positivismo, né, eles estão no século XIX até hoje. Não só pegam uma interpretação do século XIX, ali da queda do Império Romano por alguma decadência, qualquer que seja, mas eles também tentam fazer quase que uma lei universal, para que todos os impérios que fizerem isso vão cair, vão seguir ali o exemplo do Império Romano. E como a gente sabe, né, eu já disse a vocês, as estruturas históricas não são como as nossas estruturas biológicas. E por último, né, dentro dessas teses ali da queda de Roma, eu trago para vocês a tese que eu vou apresentar, que eu chamo de tese polêmica. E por que é uma tese polêmica? Porque ela é uma boa tese, eu considero, apesar de não concordar com ela, eu acho que ela é uma boa tese, ela é bem elaborada, mas ela foi feita muito mais, acredito eu, para chocar a comunidade acadêmica
do que, de fato, é uma tese que tenta explicar algo. Ou seja, tese polêmica eu classificaria como algo feito pura e simplesmente, né, o grande objetivo para causar impacto, né, e gerar algumas manchetes, como de fato essa tese gerou. A primeira que eu cito a vocês é uma do The Guardian, que é um jornal famoso, importante da Inglaterra, e ele até coloca lá, será que a malária levou Roma aos seus joelhos? Será que ela prostrou Roma? E continuando, né, no impacto das manchetes, o New York Times, ele também colocou lá, o DNA mostra que a malária ajudou a derrubar o Império Romano. Uma outra manchete do Daily Mail, malária causou, né, o espalhar da morte na antiga Roma. A evidência de DNA dos esqueletos revela uma forma mortal da doença que atacou o Império Romano há 2000 anos atrás. Ou seja, né, é uma tese que foi feita justamente para virar o que ela virou, um documentário. Ela acabou até mesmo sendo publicada pela BBC. Aqui tem um exemplo da reportagem que está na página da BBC, que é Malária e a Queda de Roma, uma produção do Andrew Thompson. E o mais interessante, né, só para a gente para eu mostrar para vocês que toda essa volta que eu dei das teses não foi em vão, o Andrew Thompson e o autor da tese que eu vou apresentar a vocês estão ali pensando na mesma na mesma cronologia estabelecida ali por Gibbon no século XVIII. Haja vista que a obra que ele segue aí, uma delas é justamente a obra do Gibbon. Então é um autor que está entendendo Roma como um organismo vivo, entendendo que Roma, ela de fato morreu, veio a morrer, a falecer ali no século V, a partir de 476, e ele de fato vai colocar a malária dentro dessa quantidade de teses. Não é uma revolta campesina, não é o fim dos escravos, não é, por assim dizer, o cristianismo, mas de fato foi uma crise de malária. E eu gostaria, então, de discutir essa crise de malária que separa, para o nosso autor, o David Soren, da Universidade do Arizona, o mundo antigo do mundo medieval. A tese ela foi desenvolvida a partir das escavações numa cidade chamada Lugnano, em Tavertina, né, que está situado ali na Itália. Eu vou colocar aqui uma imagem maior para vocês terem uma noção melhor de onde Lugnano fica ali na Itália. Lugnano, em Tavertina, ela é uma comuna italiana da região da Úmbria, província de Terni, com cerca de 1.600 habitantes, é uma cidade histórica. Ela tem uma catedral românica bem bonitinha. Eu não conheço, não fui, mas olhei por fotos, vale a pena dar uma olhada. Então, é uma cidade da antiguidade, ela também tem uma catedral da transição da antiguidade para a Idade Média, obviamente deve ter sido uma cidade interessante também na Idade Média, então é uma cidade muito antiga. E ela é muito pequena também, porque ela se estende por uma área de 29 quilômetros quadrados. O mais interessante para a tese do David Soren é que Lugnano é próximo a Roma, porque ele está considerando justamente que a malária que ocorreu em localidades próximas a Roma foi uma doença que, de fato, atacou ali o centro nervoso do Império, por assim dizer. E se a gente for para o Google, a gente vai ver que andando, né, são 70 quilômetros, um dia inteiro de caminhada, obviamente, não sei se alguém aguenta um dia todo de caminhada, dá para se chegar a Roma. Próxima cidade, então, uma vila romana, ela foi descoberta
Ali, aqui do lado no slide, vocês observam uma reconstrução moderna dessa vila. Foi de forma bastante acidental a descoberta dessa vila. Um fazendeiro, ele encontrou bastante evidência de cerâmica antiga em seu campo. Isso é muito comum na Europa. Eu já escrevi num lugar, por exemplo, que era a plantação de batata. A gente achava cerâmica romana, ao mesmo tempo umas batatas. Então, era muito comum agricultores e fazendeiros encontrarem essas vilas, que são habitações da elite romana no campo, fora dali dos limites citadinos, a vila rústica, e esse fazendeiro encontrou, então, alguma cerâmica, entrou em contato com o David Soren, e o David Soren foi ali para a região para estudar o que ele poderia extrair do estudo das suas ruínas. No início, parecia uma vila normal. Se vocês pegarem fotos até mesmo de casas de Pompeia do século I, vocês vão ver que são casas muito parecidas com ela. E por que ele também observava que eram vilas normais do século I? Observar principalmente por conta do interior. Ele achou muitos mosaicos dentro do interior da vila. Uma coisa, um adendo bom, as casas romanas são casas extremamente luxuosas, os romanos sabiam morar, por assim dizer. Então são casas que o chão é muito enfeitado ou de mosaicos, principalmente mosaicos, mas a gente tem também mármore, ou outros tipos de pedra, como a tufa, travertino, enfim. As paredes eram extremamente pintadas, como a gente vê ali, o verde, vermelho, muito também em pedra, ou em uma cal com tinta, enfim. E os romanos gostavam muito de seguir o estilo da moda. No século I, a gente consegue ver bastante que os romanos imitavam, por exemplo, até mesmo o estilo imperial. É o que o imperador está fazendo nas suas vilas. A gente vai lá imitar o que o imperador está fazendo. E esse jogral, por assim dizer, de branco e preto, colunas vermelhas, indica para o arqueólogo que era uma vila do século I. Porém, ele estava imaginando que não tinha nada de excepcional ali, um pouco de cerâmica, colunas, enfim. Mas quando a equipe dele chegou no sótão, eu vou tentar restabelecer. Eu voltei. Vamos ver agora se a apresentação ela volta. Eu não sei que aqui para mim, pelo menos, ela tinha sumido. Aí, voltamos então aqui pro nosso sótão, né, o porão. Então ali, olha, umas ânforas, vinho, azeite, cereais, o local também onde os escravos dormiam. Geralmente não é um local assim que já imaginaríamos como o mais interessante de todos, né? Assim, uma maneira besta de imaginar a história, né? Já visto que hoje em dia é muito mais interessante observar aquilo que já não observaram, né, como subalternos, do que de fato avaliar como a elite vivia, isso a gente já sabe. Mas assim, eles não estavam imaginando nada e de repente encontraram um artefato muito interessante, que é uma ânfora com o enterro de um bebê dentro. E quase que imediatamente, quando a gente avalia o relato do David Soren, né, um enterro de outro bebê ao lado. Depois, um enterro de outro bebê ali ao lado. E somente em um dia, eles encontraram 7 bebês praticamente nessas condições. É uma coisa muito interessante. E aqui, uma imagem
eu mostro a vocês mais ampliada, de que não só eram enterros, mas eram enterros quase que sistemáticos, né? É quase que aquelas covas que a gente, infelizmente, anda vendo, públicas, abertas, lá em Manaus, São Paulo. Então, uma coisa de enterro às pressas, enterro sem muita pompa. E ele começou a se indagar como que essas crianças, que eram inúmeras no sítio, elas tinham morrido. Então ele coletou os ossos e ele decidiu consultar, e eu acho que aqui a gente já começa a entrar no grosso da fala, né, o tanto que a história ou a pesquisa histórica, ela depende de outras ciências para avaliação da documentação. Aqui um grande exemplo é o que a gente geralmente faz no curso de História, que é só olhar a literatura, mas a gente esquece, por exemplo, da avaliação da cultura material, que é tão importante quanto a literatura, mas que possui outras maneiras de a gente observar. A gente acaba esquecendo dessas ciências e muitas vezes focando no que o texto escrito diz, nas leis e por aí vai. Aí a história, a arqueologia, que é o estudo das sociedades no passado, não é só estudo, não é o estudo da cultura material, ela quer compreender as culturas do passado, elas vão se apropriar do que a gente chama de, erroneamente, mas é muito conhecido como ciências auxiliares, né? Que elas não são apenas auxiliares da história, mas nessa relação de complementariedade, né, do uso dessas ciências, o David Soren foi consultar um antropólogo forense. E o que é um antropólogo forense? Eu já estudei com antropólogos forenses, ou antropólogas, na verdade, na Espanha. Eu fiz um curso de arqueologia, eu não vou falar muito sobre isso, mas as meninas que estudavam ossos, aliás, são mais corajosas que os homens, que todos os homens, inclusive, estudávamos pottery, né, cerâmica, ninguém queria ver morto. Essas meninas elas não eram historiadoras, elas não eram arqueólogas, elas eram da polícia. E por que alguém da polícia lá de Boston, por exemplo, vai estudar arqueologia? Porque ela ia estudar a partir de seres mortos, com o desgaste do tempo, de uma maneira muito mais difícil da gente datar ou extrair informações do que de fato é de uma cena de crime que aconteceu por agora. Se elas conseguem fazer isso tudo, elas vão conseguir resolver qualquer crime, mais ou menos essa é a ideia. Então, esses caras são da investigação criminal. E eles não só avaliam ali os ossos, eles fazem isso até hoje, como está nesse desenho aí que eu extraí do jornal, mas o trabalho deles serve para identificar o sexo, a idade do esqueleto, a altura do esqueleto e até mesmo a cor da pele. É muito interessante, por exemplo, em esqueletos de escravos da antiguidade, que os arqueólogos da antropologia forense conseguem identificar para que uso esses escravos tinham a partir do desgaste que eles tinham no corpo. Se tinha um desgaste maior no joelho, um desgaste maior na coluna, um desgaste maior a partir de exercícios braçais ou exercícios que envolvam outros músculos, por assim dizer. Então, avaliando a partir da antropologia forense, ele levou os ossinhos, né, para um colega de trabalho dele na mesma universidade, e a partir do fêmur é que o colega dele consegue identificar a idade das ossadas. Ele constatou que a média dos ossos era basicamente de 179 milímetros, que dá basicamente 17, basicamente não, dá 17,9 centímetros, e avaliando dentro de todas as ossadas, eles têm um catálogo, eles têm probabilidades, né, um negócio extremamente catalogado, você mede e vai lá, olha, e chegaram à conclusão de que essas crianças deveriam ter em cerca de 2 a 3 anos, em sua maioria, e algumas delas eram natimortos, né? Tinham nascido ali, ou nascido mortos, né? E no total das 47 crianças que eles avaliaram nessa vila, então eles descobriram que metade delas eram crianças grandes, metade delas eram bebês
ou já nasceram mortos. O importante é mencionar, e isso entra numa outra tarefa da interdisciplinaridade, que, ok, né, chegamos à conclusão da idade das crianças, mas quando essas crianças morreram? Para descobrir isso, ele não recorreu, então, ao antropólogo forense, mas ele recorreu à arqueologia. E o arqueólogo, como eu disse, eu não sou arqueólogo, embora tenha estudado um pouco de arqueologia, ela tem, dentro de uma dessas funções, datar a cerâmica antiga. E isso eu achava que era muito mais difícil, mas quando eu conheci, eu vi que é relativamente fácil. É fácil por quê? Porque elas já foram muito estudadas. Existem diversos catálogos, e catálogos extremamente complexos, bons e completos, que trazem não só o material, mas o formato das ânforas ao longo da época, por exemplo, romana. Então é um catálogo que você começa a utilizar para olhar os fragmentos, olhar a ânfora, e você basicamente bate com a época que o gosto artístico, sei lá, ou até mesmo o utilitarismo de determinado material, ele era, então, predominante. E a arqueologia também revelou, né, não só a datação, que é de 450 depois de Cristo, ou seja, ali no finalzinho do Império Romano, quando essas crianças faleceram, os arqueólogos também entenderam que os vasos não foram produzidos para os enterros, mas os vasos, eles eram vasos de óleo, vasos de azeite dessas famílias, que foram improvisados como mini caixões para esses infantes. Então era algo ali de sufoco mesmo, covos coletivos e sem nenhum tipo de pompa, um improviso para o enterro das crianças. A próxima pergunta dele foi: como, então, uma suntuosa vila romana do século I, como a gente já viu, identificada ali pelos seus azulejos, as suas colunas, enfim, ela foi parar 350 anos depois, virando um cemitério de crianças? E a resposta para tal pergunta foi, de fato, a elaboração da tese dele, de que aquelas crianças estavam ali devido a um surto de malária, e a gente já vai ver o porquê que ele chegou na conclusão da malária, mas ele instituiu essa hipótese, e que por ser muito próximo a Roma, muito próximo à queda, do período da queda de Roma, teria sido, então, por assim dizer, a facada final no Império Romano. A tese ganhou reforço quando esses objetos foram avaliados nos Estados Unidos, e aqui a gente tem uma foto muito próxima para vocês verem do enterro da criancinha dentro ali da ânfora, mas a antropologia forense, obviamente, conseguiu identificar a causa da morte dessas crianças. E por quê? Porque ela revelou que os ossos dessas crianças não estavam saudáveis. Na primeira imagem aqui, a gente vê um osso saudável, que é aquele osso que geralmente a gente dá para o cachorro, né? Ele não dá fêmur de criança, obviamente, mas é um osso de um fêmur de um bicho, e é um osso extremamente grosso, é um osso extremamente compacto. Ele não tem ali espaço para ventilação de ar dentro dele, né? Tanto que é muito difícil quebrar ali o fêmur. E na segunda imagem, a gente já tem um osso que não parece tão saudável assim, uma vez que ele parece possuir alguns casulos porosos, não sei se vocês estão vendo, parece favos nas suas estruturas. E segundo aí o antropólogo que avaliou a ossada, isso é um indicativo de que essas crianças podem ter morrido de malária. E aqui eu não sou médico para discutir isso tudo, mas segundo o antropólogo E isso foi confirmado não só na observação dos ossos, mas quando eles foram encaminhados para Manchester para avaliação do DNA que continha nesses ossos. E no DNA dos ossos foi encontrado uma sequência que corresponde ao parasita da malária. Então, muito parecido de ser
malária, tudo indicava que essa doença tinha atacado aquela região próxima a Roma, e nós temos então a tese elaborada. Um pouco sobre a malária, que é importante a gente entender o que a gente está falando. A malária, ela é uma doença infecciosa, febril aguda, causada por protozoários transmitidos pela fêmea infectada de um mosquito, que tem o nome em latim, Anopheles. Então, é a fêmea de um mosquito que ela repassa a malária. Ou seja, a malária não é uma doença contagiosa. O nosso cartaz está errado, ainda bem que fazemos história aqui, não biologia. Porque tem um busto ali romano com uma máscara, como se fosse a Covid. As pessoas não espirram e passam malária. Como vocês veem por esse ciclo da malária, que eu tirei de organismos internacionais, você precisa de um mosquito infectado que infecta uma pessoa, um mosquito não infectado pega essa pessoa e por aí vai. E o grande risco que indica aí é justamente no fígado. Tanto que no site do Ministério da Saúde aqui do Brasil, o Brasil também tem malária, muitos casos de malária, tem aqui os sintomas da malária. Boa parte desses sintomas dizem respeito à dor de cabeça, mas o que eu queria destacar, por exemplo, é a febre. As fontes romanas daquele período relatam também a existência de muita febre. Dores musculares, mas também um inchaço ali no fígado ou no baço. Então, inchava muito o fígado estava trabalhando bastante, dava muita febre. É basicamente os grandes sintomas que a malária ela dá, e provavelmente dava, né, nesses infantes ou nessas pessoas daquela região de Lugnano. Outros vestígios também foram encontrados na região. Dentre esses vestígios, nós temos, ao lado das crianças, ossos de animais. E não eram animais qualquer, eram animais cachorros e cachorros filhotes, que tinham entre 5 ou 6 meses de idade. Obviamente, a antropologia forense ela chega nisso também. Os filhotes, eles não foram mortos de qualquer maneira. Os ossos, como vocês podem ver, são muito fragmentados, ou seja, dão a dizer que esses caras foram massacrados, dá a entender que eles rasgaram a boca dos filhotes, cortaram os filhotes ao meio, decapitaram os filhotes. E tal crueldade, por assim dizer, num local como esse, somente mostra que houve um certo tipo de ritual pagão acontecendo junto ao enterro dessas crianças. Outros animais também foram sacrificados. Uma criança, por exemplo, foi encontrada com o esqueleto de um sapo, considerado à época como uma cura para a febre. Lembra que eu falei que era um dos sintomas da malária? Olha que interessante. Um sapinho junto a um cadáver, que indica que alguém tentou tratar aquele infante antes dele morrer. E o mais interessante, para além dos animais, é que nós temos a descoberta dessa ossada aqui, que é a ossada do infante de 3 anos, o mais velho, por assim dizer, do local. E essa imagem, ela mostra algo muito interessante, que são pedras colocadas em cima dos braços, das mãos, né? E sim, um grande paralelepípedo colocado ali nos pés, mostrando que as pessoas daquela região acreditavam que a criança, por conta da morte terrível que ela sofreu, ela poderia vir à vida novamente, como um espírito, sei lá, um tipo de zumbi, enfim. Mas eles acreditavam que ela poderia se levantar, então eles não utilizaram ali o que ela poderia se utilizar para levantar. Essas evidências de um ritual pagão, em 450, em uma época ali que a gente já pode considerar como uma Roma cristã, desde 380 como religião oficial, não só demonstram a sobrevivência de práticas pagãs no coração da Itália e nos tempos cristãos, mas que havia certamente alguma pestilência desconhecida matando aquelas crianças. Então, pensando antropologicamente, olha que interessante. A pressa em enterrar, a cura ali no momento de enterrar, o medo daquilo se levantar,
fica muito claro de que não eram tempos bons. E a antropologia nos permite até mesmo sentir o medo que aquela comunidade deveria sentir de uma situação extremamente desagradável como essa. Outras evidências interessantes que o arqueólogo avaliou, olha como eu estou falando para vocês, a tese dele, eu não concordo, mas ela é complexa, foi a evidência botânica, né, principalmente na forma de carvão, ou seja, madeira queimada, fogueira, incenso, por aí vai. Que é muito encontrado no mundo antigo, encontra-se muito carvão. E, então, afora esses ossos, né, os arqueólogos encontraram vestígios de carvão, como vocês veem na imagem aí. Na tentativa de descobrir de qual madeira se tratava, o chefe da expedição colecionou todas as árvores da região e, com o auxílio de um especialista em botânica lá nos Estados Unidos, ele levou as árvores e levou ali o carvão, ele constatou que a madeira antiga era madressilva, que é esse arbusto aqui. É uma árvorezinha muito pequena. No sertão tem bastante, não dela, mas de árvores parecidas com essa daí. A madressilva, como se vê, é um arbusto. Porém, ela tem propriedades medicinais. E como nós sabemos disso? Sabemos a partir da avaliação da literatura. Então, olha que interessante o diálogo entre a arqueologia, a botânica, a antropologia forense, mas agora é a literatura. O escritor Plínio II, que escreveu ali as Histórias Naturais, ele notou que a madressilva era usada como cura para o baço aumentado, ou seja, o fígado inchado. Outro sintoma clássico da malária. Então, cada vez mais claro que as pessoas daquela localidade, as crianças, faleceram de malária, DNA, rituais e por aí vai. Outra questão, voltando a slide aqui, me desculpa, associar que um sapo tentando curar uma criança. Rituais que podem ter sido não só de enterro, mas também de cura. Uma madeira feita para ser inalada para cura. O que isso também demonstra antropologicamente? Ou sugere? Que muitas vezes essas práticas elas não funcionaram, mas que também mostra que mães saíam das suas casas para um cemitério comum. Nesse cemitério, tratavam bebês doentes de malária, tentavam de todas as maneiras, de todos os rituais pagãos possíveis. Podem ser mães que até tentaram o cristianismo nas suas cidades, tentaram práticas cristãs em outros locais, mas que não havia funcionado, então foram buscar no paganismo alguma maneira de salvar essas crianças. E a gente pensando, novamente, na transição, Roma, Idade Média conhecida como mundo cristão, Roma conhecida como mundo pagão, nós observamos que dizer uma data não é exatamente algo tão seguro. Porque mesmo ali no mundo que é cristão, ou no fim do mundo considerado pagão, nós temos uma grande evidência de que o cristianismo não era de fato, por assim dizer, a religião dominante, como por muito tempo a gente entendeu. É uma questão importante marcar essa transição como algo um pouco mais devagar e não dependente de um fato. Aí entra a pergunta também. Então, como o mosquito da malária chegou até lá? E por quê? Porque a malária ela é uma doença que tem a sua origem na África Central. Os mosquitos que a carregam, eles só podem voar a cerca de 100 metros. Portanto, eles nunca poderiam ter atravessado o Mediterrâneo, por mais que tenham as ilhas, aqui Córcega, Sardenha, e chegado na Itália por suas próprias asas. Então, como é que esse mosquito ou essa doença viajou? Para o arqueólogo, isso ocorreu porque marinheiros e escravos a bordo de alguns navios
podem ter sido infectados com o parasita, não demonstraram sintomas e chegaram até a Itália, encontraram um mosquito que a cepa do protozoário poderia se multiplicar, e esse mosquito fez a farra. Ou, de outra maneira, que os mosquitos viajaram nos conteúdos de água desse navio. Então, chegou o próprio mosquito ali da Itália. Há, inclusive, na literatura, evidências, né, de que a ilha de Sardenha, que é essa ilha ali destacada, ela foi atingida pela doença antes de chegar à Itália continental. Os escritores romanos descreveram a Sardenha como um leito quente de doenças, provavelmente a malária no verão. A ilha, escreveu o Estrabão, não é saudável no verão, principalmente nas regiões férteis, ali nos pântanos. Então, muito mosquito, muita malária. E o mais interessante, eu coloquei essa imagem dos ferries, né, que são os barquinhos que transitam ainda entre as ilhas do Mediterrâneo e o continente, porque as rotas até certo ponto são as mesmas até hoje. E Olbia, que é um porto muito famoso da ilha, é um porto, inclusive, que localizando muitos navios mercantis, ele faz ligação tanto ali com Piombino e Livorno, que são regiões próximas à região onde os casos de malária foram encontrados. Essa tese impulsionou a mesma pesquisa em áreas distintas da Itália, como vocês observam nessa imagem aí ao lado, do meu lado, né? Mas aí na tela cheia de vocês. O quadro total foi desenhado. Fora o que o David Soren escavou, outras 3 localidades apresentaram cemitérios cheios de corpos com malária. O quadro total foi desenhado. Como, então, avassalador? O Império enfrentava a ruína financeira desde o século III, bárbaros nas fronteiras e, por fim, uma epidemia mortal avançava sobre o coração de Roma. Um quadro que, convenhamos, chega até mesmo a ser convincente. Roma dá até para entender que, se a gente só avaliar a tese dele, de fato deve ter caído. Porém, apesar de seus méritos, é difícil acreditar que a malária tenha assassinado o Império Romano. Afinal, o centro administrativo mais resplandecente do Império era, há tempos, Constantinopla. E ela ficava na atual Turquia, bem longe dessa malária toda aí. De outra maneira, a capital do Ocidente, ou do Império Romano do Ocidente, não era mais Roma há um bom tempo. Depois dela tinha sido Milão, e agora era era Ravenna. E são 2 regiões ao norte da Itália. Isso não significa que devemos jogar esse interessante estudo no lixo por não concordarmos com a tese. Devemos fazer uma outra pergunta para esse estudo, que, como a gente pode ver, por mais que eu não concorde, ele comprova muita coisa. Houve malária, houve paganismo, houve tentativa de curar a malária, enfim, em crianças. Isso tudo é provado. Mas então, o que a malária está fazendo lá, já que ela não derrubou o Império Romano? E por que eu pergunto isso? Porque a malária, me desculpa, é uma doença de climas tropicais. É uma doença que depende de um pernilongo que vive em locais quentes. Mas ela não costuma vingar quando se desenvolve em climas mais temperados ou frios, como é o caso da Itália. A presença da malária naquele contexto, por mais que os pernilongos tivessem viajado com o navio, mas que houve uma infecção e pernilongos parecidos pegaram esse protozoário, o que não é muito provável, que tem que ser um pernilongo bem específico. Só pode significar uma coisa: havia condições climáticas favoráveis para o seu desenvolvimento. E como é que eu sei que havia condições climáticas favoráveis na antiguidade? A partir da dendrocronologia,
que é basicamente o método científico de datação da idade de uma árvore baseado nos padrões dos anéis em seu tronco, que são expostos de acordo com o clima. Então a gente consegue pegar uma árvore muito antiga, ou um pedaço de uma árvore antiga, comparar com outros pedaços de árvore, e não só colocar que a data de quando essa madeira morreu, por exemplo, se ela tiver extraída, mas ela também como se dava, né, ou como ocorria o clima no passado. E por quê? Porque também se trata de um grande método de datação absoluta de climas, porque cada anel ele é modificado em relação ao clima. A gente tem o primeiro anel ali, que é o anel do primeiro ano, o que nós chamamos aqui no Brasil de talo. Nós temos anéis, que são mais perfeitos, mais redondinhos, por assim dizer, que são anéis de uma árvore que se alimentou muito bem, teve bastante água, teve um solo fértil. Mas também temos anéis não tão regulares, que são anéis que indicam que a estação foi seca, que o clima foi quente. Mas também temos cicatrizes, que indicam principalmente incêndios. Climas muito secos também produzem incêndios. Essa árvore sobreviveu, mas a cicatriz ainda está marcada nela e a gente consegue saber, por exemplo, quando se deu determinado incêndio. Os arqueólogos pegam amostras e fazem comparações com outras árvores, e, de novo, é igual eu falei dos ossinhos, né? Você tem um grande catálogo depois dessa análise, e um catálogo que mostra tipos de madeira, de épocas diferentes, como eles se comportam, e a partir da avaliação desses anéis e colocando esses anéis em um gráfico que está ali embaixo, você consegue observar que, desculpa, eu não coloquei a imagem para ampliar do lado, está passando para outro, mas os arqueólogos vão colocando um monte de ondas até para ver qual onda ali, de fato, aquele tipo de madeira ele vai se encaixar. E lá eles colocam, olha, esse tipo de madeira, por exemplo, é datado da época romana. Como curiosidade, os arqueólogos possuem diversos tipos de árvores. Tem um arqueólogo de Heidelberg, né, que ele tem 150 espécimes de amostras do Império Romano, só do Império Romano. E também tem um pinheiro que vive muito na América do Norte, se não me engano, 5.000 anos, que os arqueólogos usam para estudar e fazer comparações desse pinheiro com árvores de outras regiões. Não é uma ciência bem exata, por assim dizer. E como, então, os climas interferem nesse padrão dos anéis, você não só sabe a data, mas sabe se aquela determinada época foi fria, se ela foi quente, se ela foi seca, ou se ela foi úmida. E pegando no campo da arqueologia romana, e começando a comparar a arqueologia romana com esse gráfico da mudança climática desde o século III desde 300 anos do século III, depois de Cristo, até 1900, vai pegar justamente o período que eu quero falar com vocês. A maior parte dessas evidências que os arqueólogos usam para datar e colocar nessa tabela da onde a gente está falando o período, o clima, etc., elas são madeiras de telhados. Os romanos, principalmente, e a região de Pompeia, principalmente. Pompeia e Herculano, há alguma madeira que ficou conservada com a explosão do vulcão, que não foi simplesmente lava quente que desceu, mas, enfim, há uma madeira conservada. Mas mesmo quando a madeira ela é queimada, ela é legal, porque ela é carbonizada, ela pode ser preservada por vários períodos. Então, ela é muito melhor do que uma madeira pura, né, por assim dizer, que às vezes nem vai chegar até os dias de hoje. É porque ela resiste à deteriorização. E olhando essas tábuas de madeira, a gente não só consegue ver os anéis dela, mas datar com bastante precisão e também desenhar como era o clima ali do Império Romano a essa época, né, do final do Império Romano. O gráfico, então, ele traz 4 evidências que eu gostaria de compartilhar com vocês.
A primeira, é claro, diz respeito ao período do fim do Império Romano. Vejamos, como vocês estão vendo ali. E como vocês estão vendo no gráfico, é um período de aquecimento. Então, o aquecimento do mundo naquela época foi o que propiciou as condições favoráveis de tal pestilência sair da África e chegar na Itália. De uma outra maneira, a segunda observação compreende o período que comumente chamamos de nascimento comercial. E aqui é para fazer uma brincadeira mesmo com vocês. Quando supostamente a economia europeia teria se recuperado do feudalismo. Vejamos, nesse período, o mais interessante é que próximo ao ano século IX e século X, a gente tem um aquecimento global muito acelerado, que permitiu o aumento das culturas na Europa, de trigo, por exemplo, de comida. E isso, para alguns historiadores, levou ao renascimento comercial urbano. Mais comida, o feudalismo começou a ter mais gente, as pessoas se multiplicando, saíram do campo e foram para a cidade. É uma tese. Não estou falando que é a única. E por último, não, em terceiro, me desculpa, o período, ou a faixa de temperatura da Revolução Francesa. Como sabemos, uma das suas causas foi a fome. E um clima onde é difícil plantar, a carestia de cereais parece sobrepujar a oferta. Então, em períodos muito frios, pouca comida, revoluções. Se a gente voltar para os períodos anteriores ao aquecimento do Império Romano, a gente pode justificar as revoluções camponesas dessa forma. Faltava alimento, quanto que era frio. E por último, a gente tem aqui no gráfico os dias de hoje. O clima, tal como temos hoje, e a gente pode ver pelo menos nessa tabela, é algo que não vivemos na história da humanidade. Talvez em épocas bem antes até dos dinossauros, com vulcões, etc. A poluição, o capitalismo, o descuido, me desculpa, com o planeta, tem nos levado a níveis alarmantes. E eu gostaria de terminar essa reflexão toda de o quanto que o clima é importante na propagação ou não de doenças, e isso a história vem nos mostrando, apesar da tese não querer dizer isso. Atualmente, nós observamos, e isso é uma coisa muito evidente, se a gente jogar no Google, que várias pesquisas estão focadas no como as mudanças climáticas e ambientais estão relacionadas às doenças infecciosas. Cenários que podem trazer incertezas para o Brasil em meio não só ao aquecimento global, mas ao desmatamento e à queima desenfreada da Amazônia. Tanto que hoje mesmo eu vi essa notícia, né? Eu acho que ela veiculou ontem, mas eu peguei ela hoje, está no UOL, então se alguém quiser ler a notícia, é que a Amazônia ela pode ser o maior repositório, por assim dizer, né, o coronavírus, do mundo. E a devastação da Amazônia cada vez mais abre as chances dessas patologias nos infectarem. E o mundo que está cada vez mais quente, outras regiões que antes essas patologias elas não vingariam, podem também sofrer duramente com essas patologias. E nós sabemos que os cientistas há muito tempo estavam esperando algo como a Covid. Agora, então, eu gostaria de fazer uma constatação final. O surto de malária pode não ter derrubado o Império Romano. Porém, o surto só foi possível devido a uma alteração no clima, que ficou mais quente do que era séculos atrás. Os dias de hoje não só estão quentes, como uma epidemia em escala mundial era esperada por grande parte dos cientistas. De certa forma, não acredito que a história é uma senhora sábia que nos dá conselhos que devemos seguir como se ela fosse uma espécie de xamã. Todavia, ela certamente nos oferece bons exemplos de como as coisas humanas são influenciadas pela natureza e pelo clima de uma maneira geral. Temos pestilências que causam danos, colheitas que impulsionam toda uma economia e a miséria que leva a revoluções. Esses exemplos são bons e eles são muito legais, porque podem ser estudados cientificamente, colocados em conjunto com outros dados e outras cronologias, visando criar modelos mais
ampliados. Esses modelos, por sua vez, podem não convencer a todos, como o caso do modelo da queda do Império Romano, que não me convenceu. Mas mostram que a ciência é feita de exageros também, de focos, de manipulações criativas. É pegar um pequeno evento, como a malária na Itália, e dizer esse pequeno evento é a chave para tudo. É uma manipulação, é chocante, mas é legal da ciência essa questão. Elas, por fim, podem nos revelar coisas que nem mesmo o seu criador jamais pensou. E aqui eu digo o criador não só das teses, que nunca imaginou que eu ia usar isso para falar de aquecimento global e doenças na modernidade, mas também as próprias fontes. Que ninguém que colocou o filho dentro de uma ânfora de cerâmica com um sapo imaginaria que esse tipo de prática se transformaria numa evidência histórica, uma evidência arqueológica, para questionar as fronteiras do Império Romano e até mesmo para estar aqui hoje, pelo século XXI, falando com vocês pela internet para o curso de História de Campanha. Eu, então, encerro por aqui. Meu muito obrigado novamente a todos. Um abraço a todos e a todas, aos meus colegas da UENG, aos meus alunos, aos curiosos, convidados e também a quem vai assistir esse vídeo depois. O meu muito obrigado. Peço também, aqui eu vou fazer um merchan, que siga-nos nas redes sociais, o Laboratório, o Lefama. A gente tem página no Facebook, a gente tem o Instagram. A ideia não é mídia por fama, né, brincando com o nome, mas é mídia para divulgar um trabalho científico sério e para divulgar o trabalho da universidade pública em tempos de pandemia. Discutir essas ideias nos mantém próximos e eu acho que nos arejam um pouco para discutirmos os problemas da atualidade. E por último, aproveitem para seguir o nosso canal no YouTube. Agradeço muito vocês e agora eu vou até fechar aqui e abro para perguntas, se alguém tiver interesse em perguntar algo. Alguém tem alguma pergunta? Eu vi que a Josiane colocou um Ash Hands ali. Josiane, eu não aprendi esse dialeto ainda, não. Pô, mas eu agradeço aí a tua presença. E olha, enquanto vocês elaboram perguntas ali para mim, eu gostaria só de terminar convidando vocês para assistirem o próximo episódio do História em Diagnóstico, que vai ser com meu colega, por incrível que pareça, gente, é meu colega de graduação e meu colega de mestrado, o Leon Kaminski, famoso cover do Vladimir Brista. Não, tô brincando. Mas é um homem que eu gosto muito, não o Vladimir, o Leon. E ele vai falar sobre algo que eu já estou até interessado desde já. O tema será ditadura e Guerra Fria no discurso olavo-bolsonarista. Apontamentos para a história do tempo presente. Então não percam aí o próximo evento, que eu não vou perder. Alguém tem alguma pergunta? Eu sei que não é uma live muito de conversa, foi mais expositiva, mas se alguém tiver, se não tiver, a gente termina por aqui. Eu vi que meu sogro apareceu aí também, que tá sem som, tadinho. Bem, eu acho que vocês não estão com vergonha de fazer perguntas a mim. Eu vou aproveitar esse momento, então, vou ficar falando que a partir de começo de junho faremos as nossas primeiras reuniões do Lefama. Nós vamos discutir um livro do Pedro Paulo de Abreu Funari, que é um dos maiores arqueólogos, historiadores da antiguidade aqui no Brasil. Ele é reconhecido internacionalmente. É um workaholic, mas do bem. E esse cara, ele tem um livrinho muito legal, que é Antiguidade Clássica, história a partir de documentos, tanto literários como
epigráficos, então a gente vai brincar muito com arqueologia, literatura, história da arte, para vocês começarem a conhecer um pouco como um historiador da antiguidade pensa. Então isso vai começar em junho, fiquem atentos para os avisos. E no meio de junho, eu não me lembro a data agora, mas eu já vou avisar vocês, nós vamos ter a primeira palestra do ciclo de estudos do Lefama. A convidada é uma convidada também, amiga minha de graduação. Estou cheio de amigos de graduação, né, gente? Mas atualmente ela é professora da USP, a Sara Azevedo, e ela é, obviamente, uma mulher que pesquisa as mulheres romanas. Então, nós vamos começar o nosso laboratório com uma pesquisa de uma mulher que pesquisa mulheres do passado. Então, eu acho um marco muito legal para a nossa história e um assunto que eu garanto que vai interessar muito a vocês. É uma quinta-feira, no meio de junho, logo eu divulgo para vocês a data. O Leão está perguntando aqui se o coronavírus vai derrubar o Império Americano. Eu não vou dizer que eu torço para que isso aconteça, porque é maldade com as pessoas que não tem nada a ver com o coronavírus, mas vem destruindo muito bem a economia americana. O Aguinaldo Silva perguntando por que acabou o Império Romano. Hoje em dia, alguns pesquisadores acreditam, de fato, que a gente pode dizer, olha, o Império Romano acabou. Eu sou um deles, ele acabou. Eu não sei quando, exatamente. Até o Arnaldo Momigliano faz uma brincadeira a respeito disso numa palestra, que é uma verdade histórica, o Império Romano ele acabou. Mas quando ele acabou, daí entra a questão das teses, aí é uma incógnita. Será que ele acabou? Para alguns autores, por exemplo, ele acabou no século II. Ele acabou bem antes do século V. Para outros autores, ele acabou quando Constantino fez o primeiro concílio de Nicéia, né, que é quando é um imperador romano interferindo na religião cristã. Né? Então, assim, para outros autores, o Império Romano caiu com Carlos Magno, que tentou fazer um negócio que a historiografia chama de renascimento carolíngio, que é voltar a Roma. Então, voltar a Roma 3 séculos depois que Roma acabou, às vezes Roma não tinha acabado ainda. E se a gente for pegar a questão do imaginário político, por exemplo, Roma ainda não acabou, né, no que tange o imaginário. Por isso que eu digo que impérios, essas coisas, não têm uma vida igual homens. Por quê? Porque a estrutura política, física, econômica do Império Romano acabou. Mas nós continuamos, por exemplo, por muito tempo na história, chamando nossos governantes de César, né, Kaiser na Alemanha, Czares na Rússia. Todo o imaginário político da República Romana, os oradores, o exército, a gente ainda continua, de certa forma, falando um idioma que tem a sua raiz ali no latim. Então são estruturas muito diversas, é muito difícil a gente dizer quando acabou. Para você ter uma ideia, por último, né, boa parte dos historiadores hoje usam um termo chamado Antiguidade Tardia, que começa no século II depois de Cristo, terceiro para alguns, e vai até a conquista árabe do Mediterrâneo, século VIII. Esse período ele não seria nem Idade Média e nem a Antiguidade Clássica, mas algo que uma mescla entre as duas tradições junto com a tradição oriental, que é a tradição cristã. Então, Roma sobrevive durante essa antiguidade tardia e que a gente está acostumado a chamar de Idade Média. Por exemplo, pegue Santo Agostinho, professor de retórica. A arquitetura é uma arquitetura românica. O latim é a língua das leis. Os imperadores francos queriam se tornar patrícios romanos, imperadores romanos. Carlos Magno, de início, era Rex Francorum, rei dos francos, depois se transforma em imperador dos romanos, do Ocidente. Então, Roma, com Carlos Magno, estava sendo reavivada. É muito difícil mesmo. Quando a gente tiver o curso regular, vocês vão ver o quanto que é complicado a gente dizer quando Roma acabou. Embora eu disse a vocês, Roma acabou, ela morreu. A Danusa, que é muito legal trazer antropologia e arqueologia como ciências que andam juntas com a história. Cara, a arqueologia, ela é muito próxima da antropologia e, obviamente, da história. É muito difícil a gente separar elas. Obviamente, elas são
bastante separáveis. A arqueologia tem até uma própria história dela, que é muito distinta da história como ciência. A arqueologia é importante, por exemplo, até mesmo para a criação da história. Foi no século XVII, por exemplo, que os arqueólogos descobriram até mesmo a duração da Terra. Até o século XVI, tinha um monge lá que acreditava que a Terra tinha nascido no ano 4004 a.C. E a Terra é muito maior que isso, né? Não só a história da humanidade. Então a arqueologia ela começa a mostrar que o Egito é antigo, velho. Antigo, vai lá para o século 30 a.C. Os caras foram estudar o Egito, foram estudar a Mesopotâmia. Depois foram comparar com as datações que os antiquários tinham feito de Grécia e Roma. E começaram a entender aí que a linha do tempo ela é muito grande. E na tentativa de dividir essa linha do tempo, surge a primeira divisão, que é arqueológica, que é uma divisão por metais. A idade do bronze, quer dizer, a idade não só metais, mas os materiais utilizados para fazer as coisas. A idade da pedra, então é uma pedra lascada, uma pedra polida, depois vem o bronze, depois vem o ferro, depois vem a Revolução Industrial, e a própria história ela entrou nesse diálogo com a arqueologia, né, que é a história antiga. Por quê? O modo de produção antigo. A história da transformação medieval, que é o modo de produção medieval. Depois ela é moderna, que é o modo de produção moderno. Então ela está pensando nessa ideia, ela está pensando nas técnicas de produção, e assim foi dividida a história no 19, baseada basicamente nessa cultura material. Então, as duas estão intrincadas na origem. E depois da década de 50 vem a antropologia, que a antropologia vem ensinar que a história não é narrar acontecimento, mas a história ela tem que compreender as sociedades no passado. Não é simplesmente, olha, 476 o mundo romano caiu. Mas a história ela tem que dizer, olha, existiam pessoas com malária enterradas, olha o clima, a mentalidade dessas pessoas, a religião dessas pessoas. E, de certa forma, quando a gente pega a antropologia e a arqueologia, é a mesma coisa. Que a arqueologia não é pegar o objeto morto, falar assim, olha lá, o objeto está lá, morto. Não. É olhar o objeto e falar assim, cara, esse pedaço de azulejo, ou esse pedaço de mármore, esse pedaço de mosaico, colorido, tentar mostrar como era o ambiente, como as pessoas viam aquele ambiente. Então, de certa forma, é uma ciência muito antropológica, né? Ela trabalha bastante com isso. Pô, isso é a própria ossada, né? Como esses caras viveram, morreram, né? Tem estudos muito legais, para quem não conhece, dos esgotos de Pompeia. Cocô. É porque o que o cocô diz, né? Que não só que as pessoas sempre fizeram cocô fedido, né? Isso nunca existiu pum cheiroso na história, brincadeira. Mas que as pessoas comiam. Qual que é a dieta das pessoas? Qual que são as verminoses que elas têm? Né? Até mesmo a expectativa de vida, e por aí vai. O Cássio está falando que não está permitindo colocar os links, mas eu tive uma ideia de a gente fazer uma pasta comum, depois a gente faz, né, colocar os stories em diagnóstico todos no mesmo local, porque eu acredito que vocês devem ter gostado da minha, mas as anteriores foram muito boas também, e vale muito a pena para quem perdeu assistir. O professor Cássio, principalmente, porque, como ele falou sozinho, né, igual eu falei, dá tempo de aprofundar mais. E hoje, no mundo em que as terminologias políticas elas estão sem sentido, elas estão vazias, ninguém entende, assim, digo, no geral, o que é fascismo, o que é comunismo, o que é nazismo, o que é ser de direita, esquerda libertária, anarcossindicalistas, enfim, é uma coletânea, quase que um verbete sobre esse pensamento político do movimento operário brasileiro. Eu recomendaria. Bem, eu estou olhando aqui do lado, eu estou dois computadores. Mais alguém tem alguma pergunta? Bem, a gente está indo para 1h30 de live, uma live solo, assim, eu sei que ela cansa um pouco mais, e que vocês não estão aí fazendo muitas perguntas, mas caso queiram fazer perguntas,
posteriormente me procurem em qualquer lugar, aí, façam embaixo do vídeo no YouTube, que estará disponibilizado, na nossa página do Face, no Instagram, pessoalmente para mim, Igor Klein Belchior, nas mídias, e os alunos têm meu WhatsApp, enfim, vocês têm outras maneiras aí de fazerem perguntas a mim. Então eu aproveito, já que não temos mais nenhum questionamento, para não ficar enrolando, eu vou encerrar aqui. Agradeço a todos e todas presentes novamente. Uma coisa interessante falar para uma câmera e não saber quantas pessoas estão aí de fato assistindo, mas eu acredito que essa atividade tem me mostrado as potencialidades de um novo mundo, um mundo que a gente vai precisar muito dele daqui para frente, que é utilizar esse espaço para trazermos novas ideias para os locais que a gente leciona. O Brasil vai enfrentar uma recessão que vai ser difícil a gente ter dinheiro para trazer colegas, para participarem de bancas, etc. E eu acredito que eu vou me esforçar bastante para a gente conseguir trazer bastante da história antiga e da história medieval para a região de Campanha. É um compromisso que eu faço com vocês, que, como vocês podem ver, são discussões importantes na formação de um historiador, de um bom historiador. Não que seja mais importante que as outras, mas uma boa base dessa antiguidade, dessa Idade Média, da cultura material, da interdisciplinaridade, que são coisas que a Antiguidade e a Idade Média ensinam, vão preparar vocês a aproveitarem ao máximo o curso dos meus excelentes amigos do departamento. Tá certo? Vamos, a gente vai colocar o link em cada vídeo depois, então. Um grande abraço, um beijo a vocês, e a gente se vê numa próxima aí. Fiquem com o Leon. Até!